importante para um prefeito? Quer dizer, mais do que, além de ser um gerente, né, de gerir os problemas, um articulador, pensando no futuro, articulando com o governo federal, com o estadual, com o financiamento da iniciativa privada, enfim, de alguma forma, para resolver essas grandes questões? Não tenha dúvida. Quando me pergunto se o principal problema de São Paulo é o transporte, a saúde e a educação, eu digo que o principal problema de São Paulo é o problema político, da cidade se constituir, pelas suas lideranças, numa força capaz de reivindicar e de pôr os seus problemas, porque os governadores exercem o seu papel pelos estados. Agora, São Paulo tem um peso muito maior para o país do que a imensa maioria dos estados brasileiros. É preciso reunir não apenas a força política da cidade de São Paulo, a força econômica da cidade de São Paulo, a força empresarial, intelectual da cidade de São Paulo e fazer com que a cidade, reunindo essas energias e essa força, seja capaz de reivindicar e de trazer para a cidade não é apenas o interesse de quem vive, de quem mora em São Paulo. É o interesse de quem vive no Brasil inteiro. Se você toma um avião em Recife e vem para São Paulo, estou falando de uma experiência recente, minha, você vai ver que mais de 90% daqueles passageiros não moram em São Paulo. Eles vêm em São Paulo tratar de alguma questão de interesse do seu estado ou da sua cidade. E acho que a presença dessa liderança é uma coisa importante para a cidade reunir em torno dela a força e a energia capaz de enfrentar os desafios do século XXI. Então, deputado, agora nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje entrevistando o deputado federal Aldo Rebelo. E, deputado, eu sei da sua origem, da sua história de vida, que é muito interessante. Eu sei que seu pai era vaqueiro, né, na fazenda do senador Teotônio Vilela, o famoso senador Teotônio Vilela das diretas, que fez aquela mobilização tão bonita na cidade, no Brasil todo, né? O que o senhor me diz disso? Quando seu pai era vaqueiro, o senhor, como é que o senhor vivia lá na fazenda, no interior de Alagoas, não é? Era no interior de Alagoas. Eu nasci nessa fazenda, chamava Fazenda Maria Lia. E o meu pai trabalhava com o senador Teotônio Vilela. Depois o Teotônio vendeu essa fazenda, meu pai foi trabalhar em outra cidade. E eu tenho boas lembranças do senador Teotônio Vilela. É claro que naquele tempo não se usava assinar carteira de trabalho, muito menos no campo. E meu pai faleceu ainda jovem, minha mãe ficou viúva com 27 anos, com 7 filhos, eu era o mais velho, tinha 9 anos de idade. 7 filhos, sendo o mais velho com 9 anos? Com 9 anos. E enquanto minha mãe não arranjou o emprego, o Teotônio ficou pagando o salário do meu pai. Aí minha mãe foi terminar o curso primário para dar aula no interior da cidade, na zona rural. Ela começou dando aula na zona rural. Depois de terminar o primário, depois que o meu pai faleceu. E aí depois eu fui estudar num colégio técnico agrícola, que era internato, né? Você fazia um exame de admissão, ia para o colégio. Depois eu fui estudar em Maceió e entrei na Universidade Federal de Alagoas, né, para fazer o curso de Direito. E depois, no fim do curso, eu vim para São Paulo porque eu fui eleito para a diretoria da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Claro que lá no Nordeste, todos nós temos sempre o sonho de vir para São Paulo. E ainda menino, eu escrevi aqui para o Instituto Universal Brasileiro, para pegar os folhetos, tentar fazer um curso por correspondência, para vir para São Paulo.
E não fiz o curso porque nem tinha o dinheiro para fazer o curso e só terminei vindo para São Paulo depois, já que eu tinha entrado na universidade, né? E São Paulo sempre, todos nós víamos, né, como uma cidade capaz de realizar os nossos sonhos. E esse curso que o senhor falou do Instituto Universal, né, que é o famoso curso por correspondência, né, é muito interessante isso. Que curso que o senhor queria fazer para vir para São Paulo? Olha, ele tinha desenho industrial, que era um curso assim muito requisitado, né, porque diziam que tinha muito emprego em São Paulo, né, nessa área, né. Então o que eu tinha, não era só eu, na minha rua tinha outros amigos que também tinham vontade de vir para São Paulo. Aliás, acho que todos os que tinham vontade vieram, né. E cada um foi trabalhar numa coisa, um virou metalúrgico, o outro virou motoqueiro, né? Cada um arranjou uma profissão, outro virou vigilante, né? Outro taxista, mas todos nós que tínhamos, e torcíamos por times de São Paulo também, tem essa coisa lá, né? Tinha santista, tinha palmeirense, como eu, né? Naquele tempo era uma rivalidade muito grande entre Santos e Palmeiras. É verdade. Nos anos 60 e 70, né? E tinha muito torcedor dos times, já tinha do Rio, mas também já tinha de São Paulo, né? E todo mundo se ligava muito a São Paulo, não só pela realização profissional, mas também porque torciam por um time de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, mas tinha essa ligação com a cidade, o que dá a ideia de que São Paulo é de fato uma síntese do Brasil, né? Porque isso não acontece no mundo inteiro. Você não vai ver um cara de Barcelona torcendo para o Real Madrid. Não. Tem uma rivalidade enorme, né? Tem uma história. No Brasil nós temos essa capacidade, né? Você vai no Nordeste e você vê os times de São Paulo e do Rio com grandes torcidas, o que mostra que o país se sente, né, representado pelas suas cidades mais importantes, né? E esse sentido de unidade, de identidade que nós temos com São Paulo. Interessante. Depois, então, o senhor acabou não vindo porque entrou na universidade, não é? Na Universidade Federal, uma boa faculdade lá do Nordeste, e veio justamente para São Paulo como líder estudantil. Isso, eu entrei na universidade, organizamos o movimento estudantil, eu morava na residência universitária, que é uma residência do governo, e faz para o pessoal estudante pobre do interior. Então nós morávamos ali. E ali mesmo nós organizamos todo o movimento estudantil, dos estudantes de Direito, de Medicina, de Engenharia, de Pedagogia, de Jornalismo. E dali nós entramos na reorganização da UNE, e quando a UNE foi reorganizada, eu terminei sendo indicado como membro de uma chapa, teve a eleição, eu fui eleito e vim para São Paulo. Funcionamos um tempo na Fundação Getúlio Vargas, ali na 9 de julho, e depois funcionamos um outro tempo na PUC de São Paulo. Que é impressionante como o senhor se integrou na cidade de São Paulo, né? Como um profundo conhecedor da cidade, tanto que o senhor se tornou vereador, não é? Vereador da cidade, parece que foi em 88. Em 88. Já então, como saiu quer dizer, veio como líder estudantil, presidente da UNE, e depois se tornou vereador da cidade de São Paulo. Quer dizer, eu imagino de onde o senhor imaginava que aconteceria isso um dia? Não, eu nunca imaginei nem sair da minha cidade, nem ir para Maceió, que era a capital de Alagoas. Eu achei que ia ficar por ali mesmo, arranjar um trabalho na minha cidade, né? Depois fiz um esforço para ver se fazia esse curso para vir trabalhar em São Paulo. Não vim no primeiro momento, vim depois na universidade. Aqui, né, pelo partido e pela luta política, eu passei a conhecer bem a cidade, né, da Zona Sul, a Zona Leste toda, a Zona Oeste, toda a cidade de São Paulo, a Zona Norte. Aliás, eu casei, minha esposa é da Zona Norte, aqui é paulistana, né? Então eu aprendi a conhecer toda a cidade e os seus problemas, os seus desafios, né? E acho que São Paulo é essa síntese do Brasil, né? Daqueles que aqui nasceram e daqueles que são seus filhos adotivos e que aprenderam a querer muito bem a essa cidade. O senhor acabou também sendo eleito pela 5ª vez consecutiva
É isso mesmo? Quinta Isso, vez ele depois de deputado ser federal vereador. por São Paulo. Por São Paulo. Basicamente com a eleição